Gente, é necessário a gente fazer um pequeno comentário, exercer o nosso pensamento em relação ao depoimento do pai do menino Henri, o Leniel Borel. Em meio a todo esse emaranhado do julgamento do caso do menino Henri, algumas perguntas são emuladas de todas aquelas pessoas que têm algum bom senso, que têm um nível de estranhamento. Porque o que a gente viu ali no depoimento do pai do menino Henri? Primeiro que a gente tem ali um depoimento todo ensaiado. Certamente os advogados o orientaram a fazer isso, porque tanto a defesa do Leniel quanto a defesa do Jairo, o assassino do menino, eles conduziram o depoimento para que a Monique emergisse como a grande assassina, a grande criminosa da história, porque para o pai do menino revoltado como está, interessa que aquela mulher seja julgada e jogada nas fogueiras moralistas das heranças cristãs brasileiras. E para os advogados do ex-doutor Jair Inho, é necessário também que a mulher fique em evidência para que o verdadeiro criminoso vá se esfarelando nas mentes da opinião pública, né? E a gente vê o quê? Que em meio a esse treinamento feito por advogados, uma advogada, porque um dos membros da equipe dos advogados do Leniel é uma mulher, e essa mulher treina o Leniel para incriminar outra mulher. E aí tem aquela coisa, talvez, do ego feminino, de mulheres também cometem crimes, mulheres também aprontam. O problema é que esse não é o caso da Monique, né? As mulheres cometem crimes, mas não foi o caso da Monique. E aí a advogada, em nome de questões financeiras, treina o seu cliente para elencar situações, para criminalizar coisas que são típicas de mulheres e, por que não dizer, típicas de seres humanos. Por exemplo, o Leniel, no seu depoimento, ele tenta criminalizar a Monique por ser uma mulher que se arruma, por ser uma mulher que sempre procurou ser independente, por ser uma mulher própria. Ele vai dizendo isso tudo para tentar dizer que ela não é uma pessoa de confiança, ou seja, uma mulher que se arruma, que é própria e que até mesmo caiu no engano de alguém. Essa mulher vai ser criminalizada por isso, sendo que essas são situações atravessadas por todos os seres humanos e criminalizadas culturalmente quando é a mulher que as pratica. No sentido de se arrumar, no sentido de liderar, no sentido de cair nos enganos de um outro ser humano. A mulher é criminalizada nisso, ela é criminalizada até quando ela está sendo vilipendiada por alguém. Ele cita lá que quando ela foi ao enterro, ele dá a entender que ela foi tipo a última a chegar com aquela imponência. Então ele quer criminalizá-la porque ela foi ao enterro do filho toda arrumada, toda produzida, toda poderosa, para fazer o grande público achar que essa mulher não merece ser um ser humano e ainda matou o próprio filho. Segundo, que ele vai citando lá, que ela, possivelmente, ela é quem batia no Jairo, porque ela treinava, gostava de musculação, sei lá, de halterofilismo, de ginástica, ela tinha uma força, tem tamanho, porque ela é uma mulher alta, né, para os padrões brasileiros, digamos assim. E aí agora ela vai ser criminalizada pela força que ela tem, quando eu e você conhecemos mulheres que, conquanto lidam com essas questões de academia, pilates, preparação física, isso não as impede de serem assassinadas pelos seus maridos, por mais sem músculos que eles sejam, digamos assim, né? Então, mas aí ele tenta criminalizá-la por causa dos seus cuidados com o seu físico, com a sua fisicultura, digamos assim. E ele tenta criminalizá-la pela sua liderança, pela sua vontade de vencer, pela sua vontade de ser independente. Agora, a pergunta é, o que isso tem a ver com a morte do pequeno Henri? Por que uma mulher que tem essas características, força, liderança e cuidados com a aparência, tem de ser a assassina do seu filho? Na verdade, eu até já vi psicólogos dando entrevistas aí dizendo que isso é uma personalidade narcisista. As pessoas confundem o cuidado de si, um certo narcisismo que todos nós temos, que é a autoestima, o carinho, o autocuidado, com aquela psicopatia chamada narcisismo. E são coisas totalmente diferentes. E não se aplica a Monique nesse caso, né?
o outro conjunto de criminalizações que ele vai cometer no seu depoimento é avaliar o desejo de ser mãe. Olha, as mulheres que me assistem nesse momento sabem que a maternidade, conquanto seja um dom divino ou um dom da natureza, se você quiser que assim seja, na verdade, os seres humanos, por serem seres de cultura, ou seja, por nós fabricarmos a nossa existência, quase sempre a maternidade não foi algo desejado. Quando muito você vai ver que as mulheres desejam um dia ser mães, mas assim, tem um monte de coisas para chegar lá. Daí a gente tem planejamento familiar, daí tem uma série de coisas. Eu, quando era estudante de psicologia ainda, fiz um estágio na maternidade aqui de Belo Horizonte e eu ouvia as histórias que as parturientes, as gestantes e até as puérperas contavam pra gente ali naquela pequena sessão de psicologia social que a gente tinha no hospital. E aí você ouvia de tudo, por exemplo, você ouvia que maridos românticos, depois de que a mulher estava grávida, contavam para ela: "Ô amor, eu queria muito ter um filho com você, então o que eu fiz? Eu furei a camisinha e já vi com ela furada da farmácia, você nem percebeu porque a embalagem já veio furada. E aí veio o fulaninho." E essa mulher passou por todo um processo, ela não quis aquela gestação. Todas as mulheres fazem isso, na verdade os homens fazem isso também. Tanto é verdade que a maioria dos bebês feitos nesse país, eles são feitos debaixo de algum tipo de entorpecimento, ou o casal está meio alcoolizado, aquela coisa toda. E aí de repente o homem acaba valorizando a mulher como uma guardiã do seu bebê, mas não é muito pela mulher, é mais por quem ela está ali carregando no seu útero. Enfim, a humanidade, na verdade, não deseja que outros seres venham ao mundo. Mas aí, Leniel faz o quê? Ele quer criminalizar a Monique porque possivelmente, como acontece com muitas mulheres que me assistem, por exemplo, no começo ela não estava afim da gravidez. Qual é o problema de uma mulher com cerca de 30 anos de idade, ou menos de 30 anos, na sua jovialidade, no seu cuidado físico, não desejar uma gravidez e se flagrar grávida na hora que ela não queria? Por que a mulher tem que ser criminalizada por isso? Sendo que os homens não são criminalizados quando eles desprezam as mulheres, quando elas estão grávidas no momento em que eles não queriam. Eles desprezam-nas, não reconhecem os filhos, né? A quantidade de crianças que não sabem quem são seus pais ou seus progenitores, né? É imensa. Aí essa mãe agora vai ter que ser criminalizada porque lá no passado talvez ela não tenha desejado a gravidez, o que é muito comum acontecer com as mulheres. Nenhuma mulher tem que se culpar por isso, não. O embrião, ele é só um embrião. Na medida em que o feto vai crescendo, é que ela vai tendo relações com esse feto, é que ela vai tendo um relacionamento, é que ela vai dialogando com aquele pequeno ser, mas isso é um processo. E ninguém tem de fazer isso na perfeição da existência, não. Ninguém tem que ser perfeita em amar o filho plenamente, desde sempre e para sempre. A vida dá muitas voltas. E o que a gente sabe é que, quando chegou a época da morte cruel e covarde que aconteceu ao pequeno Henry, ou Henry, a Monique, quem entra no perfil dela vê isso. Ela tinha profundo amor por aquele menino. Tinha profundo amor e tinha senso de proteção. Tanto é que os supostos analisadores de imagens de gestos humanos, porque é sempre a mãe na frente, o menino atrás. O menino era pequeno e a mãe tinha carinho pelo menino. Ela sabia que o menino precisava de proteção. E é isso que as fotos passam, as filmagens, etc. As imagens, né? Então vem o Leniel querer criminalizar a sua ex-mulher porque talvez no começo da gestação ela não queria. E ainda coloca um elemento machista no depoimento dele, né? Que ele fala assim: ela disse que não ia me dar mais outro filho porque outros filhos. Quer dizer, para ele a mulher é um mero provedor de filhos para ele, né? Ele que tem toda uma filosofia e uma ideologia cristã. Eu sou cristão, então eu vou falar do cristianismo do Leniel muito à vontade aqui para você. E a outra coisa que ele coloca no pacote é a questão da suposta infidelidade, porque eu e você precisamos nos lembrar disso. Ninguém acredita, vamos falar genericamente, eu acredito, mas a maioria das pessoas, do grande público, que ficou condicionado, né, o grande público ficou condicionado pelas estratégias dos primeiros advogados do Dr. Jair,
eles convenceram a multidão a pensar que a mulher é criminosa. O grande público não consegue acreditar nas palavras que a Monique tem escrito, né, nas palavras que ela tem deixado para a justiça olhar a causa dela. Mas nas palavras faladas ao vento do senhor Leniel, todo mundo acredita prontamente. Está vendo o elemento misógino aí? E aí, nas palavras de Leniel, que todo mundo fala prontamente, o que ele me solta lá naquele depoimento dele? Que talvez a Monique o tenha traído durante o casamento, que ele descobriu traições, etc. Vamos supor que isso fosse verdade. É porque ela é uma mulher, ela se apaixona, ela fez escolhas erradas, talvez ela não gostasse tanto assim do Leniel e ele gostava muito dela. E não tem crime nenhum em você não gostar de alguém, ou deixar de gostar, ou passar a gostar depois. Aí vem o cara que quer criminalizar a mulher por esses sentimentos ambíguos que todos nós temos, eu, você, Monique e o próprio Leniel. Aí ele vem alegar que por causa desses possíveis adultérios que ela cometeu, que isso a coloca como uma mãe má, porque é uma grande falácia. Eu conheço e vejo no meu consultório mulheres que chegam lá, por exemplo, mulheres que têm uma vida amorosa, digamos assim, aberta para as morais do Leniel, mas elas amam profundamente suas crianças e as protegem. E aí, seja lá o que ele disser da Monique, seja dos cuidados físicos dela, seja da liderança dela, seja força física dela, seja do desejo de ser mãe que talvez veio nascendo aos poucos, ou seja das supostas traições dela, nada disso a coloca como assassina do seu menino e nem como auxiliadora do assassino. O que a gente vê é uma mulher e uma mãe profundamente cuidadosa com seu bebê. É isso que a gente vê. E é muito mesquinho, perverso do seu recente ex-marido ficar difamando-a. Eu acho que a justiça não deveria aceitar isso. Olha, você vai testemunhar contra essa mulher, mas você vai testemunhar dentro da lei e da ética. Se a sua moral quer se aproveitar dessa situação para se vingar dela, vai ter sua moral aqui não, aqui vai ter ética. Ela está sendo investigada por um crime, ela merece a defesa isenta como qualquer outra pessoa, como estão fazendo com o senhor Jair Inho. Né? Agora, o que nos chama muito mais atenção é esse último aspecto do depoimento do Leniel que eu vou dizer para você agora. O Leniel vai dizer algo muito curioso. Ele vai dizer que em determinado dia, quando ele estava conversando com uma das ex-namoradas do Jair Inho, ele vai dizer que nesse dia ele estava em jejum, né, ele diz mais ou menos assim, estava em jejum e pedindo uma resposta a Deus, né? E ele estava em jejum pedindo a Deus para mostrar para ele o que tinha de errado ali, que ele precisava entender uma coisa. E aí, eu não estou aqui ridicularizando a crença dele e nem o pedido dele a Deus. Quem está desesperado tem mais é que fazer isso mesmo, tem que clamar a Jesus. E como as propostas dos meus vídeos aqui é falar sobre o Evangelho de Jesus, vamos falar então do Evangelho de Jesus a partir desse depoimento do Leniel. Então, primeira coisa, Jesus disse que quando nós jejuássemos, era para a gente não contar para ninguém, era para a gente ser discreto. Ele vai dizer, olha, quando vocês forem jejuar, passa óleo no seu cabelo, né? Que era na época, então lave o seu cabelo, tome o seu banho, está em jejum mais prolongado, até com uma pastilha que ninguém tem a ver com o seu bafo e nem com o seu jejum, isso é coisa entre você e eu, né? Aí, o primeiro deslize ético que o Leniel faz é ir contar no depoimento que nesse dia ele estava em jejum. Ele poderia falar isso com um amigo secreto dele, com alguém com quem ele ora, mas ir a júri, sabendo que o depoimento dele vai ser alastrado para uma multidão, contar que naquele dia ele estava em jejum, já mostra aí que é uma fé que é bem diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Esse é o primeiro, digamos assim, sinal amarelo que deve acender para mim e para você. O segundo é que Deus responde à oração do Leniel e ele não entende. Porque, olha, ele não estava procurando resposta para saber o que estava acontecendo. A resposta vem. Que resposta que é? A ex-namorada do Jairo vai dizer para o Leniel
que ela se sente culpada, porque se ela tivesse contado para eles aquilo tudo, o filho deles não teria passado por aquilo, que o filho dela também foi violentado. Ela vai mostrando, ela vai dando a resposta que Leniel pediu a Deus. Ela vai dizendo, olha, Jário tem um histórico de violência, Jário tem um histórico de rituais contra crianças, a criança fica acuada de contar para os próprios responsáveis. Depois que eu fui percebendo o que estava acontecendo, eu fui iludida por ele também. Quer dizer, ele tem toda a resposta. E perceba comigo, a resposta que ele tem a ver única e exclusivamente com Deus dizendo, Jairo é um criminoso. Aí o Leniel, que jejuou e contou para o mundo inteiro que jejuou, diferente do que Jesus mandou fazer, e que recebeu de Jesus uma resposta, ele pega essa resposta que ele recebeu de Jesus, para quê? Para criminalizar a ex-mulher. Mas na resposta que Jesus mandou para ele ao fazer aquela mulher entrar em contato com ele pela rede social, não tem nada que incrimine a professora Monique Medeiros. Essa é que é a charada que ele não matou, porque o ego está tão magoado e tão inflado. As mágoas do Leniel eu entendo. Não dá para entender usar a mágoa para cometer crime. Que é aquele cara que fala assim, eu fui muito ferido no passado, por isso agora eu vou me aproveitar de todas as mulheres. Você concorda com isso? Eu fui estuprado no passado, por isso que agora eu estupro e mato mesmo. Isso é justificativa? Monique Medeiros talvez tenha sido infiel comigo no passado, então agora eu vou acabar com ela. Mesmo Deus respondendo para ele, olha, o criminoso dessa história se chama Dr. Jair Inho, da família miliciana do coronel Jair O. Né? Jair, para ficar bem sugestivo, como que esse tipo de ética ascendeu ao Planalto, ao governo brasileiro atual. E aí, o cara ora a Deus, o senhor Leniel, Deus o contempla, manda a resposta para ele, e o que ele faz? Ele vai a júri e depõe contra a ex-esposa, acerca de quem Deus não disse nada. Ou talvez o depoimento da ex-namorada do Jair O mostrava para ele que o Jair Inho é o grande criminoso. Mas ele insiste, ele tem um objetivo. A defesa do Leniel e a defesa do Jair Inho tem um objetivo. Fazer de Monique Medeiros a grande criminosa para que eles todos saiam livres, leves e soltos. Eu estou te pedindo aqui para dizer que Leniel é criminoso? Não. Mas um sinal vermelhão tem de se acender ao grande público. Porque o homem está contando para a gente que ele buscou a Deus, que ele jejuou, que ele foi um cristão fiel, mas ele não entendeu o que Jesus falou com ele por meio dessa mulher que gentilmente o procurou. Ou seja, não basta a gente ser cristão, foi o que Jesus disse. A gente tem de vigiar e orar. Ele orou, ele jejuou, mas ele não vigiou. O que é vigiar? É você estar de olhos na realidade e nas intenções do seu coração. Porque quando você está falando com Deus, você tem que deixar Deus iluminar o seu coração para você discernir os seus caminhos, os seus princípios, os seus propósitos. E o meu convite, Leniel, eu entendo a sua dor, mas olha, o meu convite é que você também seja transformado. Você não é cristão? Não se orgulha de ser evangélico? Não ridicularizava a religião da Monique e da família dela? Então seja cristão de verdade. Acolha o sofrimento e dizendo, Jesus, se a mãe do meu filho é essa pessoa ruim, que o Senhor revele isso. Eu vou ser cristão e vou ser igual José, pai de Jesus. Não vou incriminar a mãe do meu filho. Porque se ela tivesse um histórico disso, mas ela não tem. Tudo que você alega que possa ser histórico dela, a liderança dela, os cuidados físicos dela, o desejo de independência dela, enfim, as suas características femininas, isso não pode ser usado para incriminá-la. Se ela não desejou em algum momento essa gravidez, isso não pode ser usado para incriminá-la. Então por que essa insistência em você, como cristão, de querer incriminar uma mulher que não tem esse histórico? Né? Até porque, como um cristão, e aqui eu vou falar porque eu conheço bem a cultura evangélica, se você resolveu casar-se com a Monique, que tinha uma outra cultura religiosa,
Por que agora você vai incriminá-la? Ela só era quem ela era. Fiel às suas crenças, às suas tradições. Ela tem uma personalidade, ela tem o direito de não gostar de você eternamente. Agora, você pegar isso tudo como um pacote para incriminar essa mulher porque o seu filho morreu, oi gente, esse não é o caminho. Faça esse vídeo chegar ao Leniel. Mesmo que ele fique irado, eu fico torcendo para que essa ira, uma hora, dê lugar ao apaziguamento e que o mesmo Jesus que mandou aquela ex-namorada do Dr. Jair Inho para falar com ele, também fale com ele: que isso, cara? O que está acontecendo com esse seu coração? Né? Porque nós entendemos a dor da perda do menino, mas não há dor que justifique a gente agora criminalizar quem não é criminosa. Pense nisso. Se você acha que esse vídeo é interessante, dê o seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal e aperte o sininho para você receber as notificações. E eu tenho aqui uma playlist onde eu tenho falado dessas questões da Monique e outras questões referentes à criminalização das feminilidades. Vou deixar aqui o link dessa playlist. E se você quiser falar comigo, me visite aí nas minhas redes sociais que também estão aí na descrição deste vídeo. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Se você quiser enfatizar algo que eu não consegui enfatizar aqui, vá falando comigo e nós vamos, na medida do possível, ir gravando outros pequenos vídeos sobre essa situação. Mas Leniel e todos vocês que estão junto com o Leniel caindo no truque dos primeiros advogados do Dr. Jair Inho, prestemos atenção, porque tem uma pessoa aí que precisa ser condenada de maneira sumária e rigorosa, e essa pessoa não é a professora Monique Medeiros. Muito obrigado pela sua atenção.